Segunda carta de Pedro, capítulo número 2, verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Repito o início do verso 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Vamos orar, pedindo a bênção, a direção de Deus para a mensagem dessa noite. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra que nos instrui, nos ilumina, e ela, ó Deus, é como uma espada que também nos protege, Senhor. Sonda, ó Pai, os nossos corações, trabalha, ó Deus, no nosso meio, para que possamos ser cada vez mais, ó Deus, parecidos com Cristo, e precisamos, nos tempos difíceis que estamos vivendo, de discernimento espiritual, de uma mentalidade bíblica. Precisamos saber julgar, ó Deus, o certo do errado, e precisamos de maturidade espiritual. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, prepara-nos, ó Deus, para a meditação dessa noite. É o que eu te peço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós, como presbiterianos, nós temos, comentei hoje de manhã, e nós vamos começar um projeto aqui de revisão doutrinária, de aprofundamento na nossa fé. Nós precisamos lembrar que nós temos pilares que sustentam a nossa fé. Alguns pilares são flexíveis, se a gente tirar, ela não cai. Não existe como você ter uma igreja em que todo mundo pensa 100% igual, isso é impossível. Por isso que precisamos ter uma flexibilidade em alguns pontos menos importantes. Mas existem algumas coisas que são pilares, que não dá para abrir mão. É nisso que a gente precisa focar, como igreja. Na prestação do culto, na pregação da palavra, no louvor, naquilo que cantamos, naquilo que pregamos, naquilo que ensinamos, naquilo que vivemos na igreja. Tem coisa que não dá para mexer. Senão, como diz o texto sagrado, são pilares que são tirados, que como heresias destruidoras, que implodem uma igreja, implodem uma fé. Eu lembro que quando, antes de ser pastor, eu trabalhei num escritório de engenharia. Nós éramos um escritório, fazia projeto de prédios e pontes. Ficava aqui em São Carlos. Chama Copem Engenharia, tem até hoje. Um dos engenheiros fundadores do escritório é professor lá na USP, Paulo Santos, uma pessoa muito capacitada, que eu aprendi muito com ele. E eu me lembro de uma história que me chamou muita atenção, quando a gente pensa em pilares. Tinha um prédio que estava trincando, ninguém descobria a causa, chamaram os engenheiros, os calculistas, foram lá, examinaram o prédio, examinaram a fundação, estava tudo certo, examinaram o projeto, e o prédio, os trincos aumentando cada vez mais. Estava chegando a um ponto de eles ter que, evacuar o prédio e vai ter uma implosão aqui, porque ninguém descobre o problema. Investiga aqui, investiga ali.
tinha uma ala lá, um pavimento que eles ainda não tinham entrado. Foram examinando todos os andares, seguindo o pilar até a fundação. Mas tinha um pavimento que eles não tiveram acesso, porque era a casa do zelador. Geralmente o zelador mora no prédio, eles fazem uma adaptação num dos pavimentos para a casa do zelador. Só que é aquela adaptação, né? Então os pilares ficam no meio da sala, no meio dos cômodos, porque é uma adaptação. E ali morava o zelador. Os engenheiros, com o projeto, com a planta na mão, entraram na casa do zelador, começaram a verificar os pilares, e eles começaram a sentir falta de um pilar. Chamaram o zelador e falaram assim, olha, era para ter um pilar aqui. Desce lá, era para estar aqui o pilar. Aí ele, esse aí estava atrapalhando. Eu colocava meu sofá aqui, a TV ficava do outro lado, ficou um pilar no meio. Eu tirei. Mas como que você tirou um pilar do prédio? Brincadeira, né, irmãos? Ele falou, não, eu fui com a talhadeira, fui quebrando, concreto. Depois, quando chegou nas barras de ferro, serrei as barrinhas, passei uma massa, pintei. Ai, que bonito ficou, ó. Não dá nem para ver. E o prédio estava para cair. Porque ele tirou um pilar. Ia derrubar um prédio. Centenas de pessoas, famílias, uma destruição terrível. Um pilar. Tem pilares, gente, que se você tirar, o prédio não cai, dá um trinco, mexe alguma coisa, né, na laje. Mas tem pilar que se você mexer, cai tudo. Então, quando a gente fala de doutrina, quando a gente fala de conhecer a nossa fé, quando a gente é zeloso com essa questão, a gente não quer passar de legalista, de moralista, de ser excessivo, inflexível, de ser tradicionalista demais. A gente tem que tomar cuidado com isso. Quem está aqui comigo já há quase 2 décadas sabe que não é a minha visão assim. Não sou um pastor legalista, me esforço para ser flexível o máximo possível em coisas que dá para ser flexível, e tem coisa que eu venho sendo flexível. A gente tem que ter paciência, trabalho com jovens, tem que ser flexível, tem que ter uma coisa dinâmica, né? Trabalho com as crianças, os nossos encontros. Eu não gosto daquele legalismo, daquela igreja que tem aquela postura que é difícil de você frequentar, em que o coração dos irmãos vai ficando cada vez mais duro, endurecido, em que a misericórdia vai desaparecendo, porque tudo é justiça, é legalismo, é lei, é doutrina. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não quer ter uma igreja assim. A gente quer ter uma igreja acolhedora, misericordiosa, que sabe perdoar as pessoas, que sabe ser flexível na hora que tem que ser flexível. Mas precisamos também desse outro lado, desse zelo, dessa preocupação com a pregação da verdade, com aquelas doutrinas mais importantes. Tem hora que a gente tem que defender a nossa fé, e vai contrariar pessoas, e a gente tem que defender o que a gente pensa mesmo, tem que se posicionar, e às vezes passar por chato, e pagar o preço se for necessário. É nessa linha que a gente tem que manter a nossa igreja, né? Então, nós vamos começar aqui domingo de manhã uma revisão doutrinária. Eu convido, desafio os irmãos a virem participar. Nós vamos estudar os temas mais profundos da nossa fé. Lembrando que a nossa igreja não é um movimento que surgiu ontem. Movimentos, gente, eles surgem e desaparecem, e chama atenção, e enche, é uma coisa bonita. Não, meus irmãos, a igreja presbiteriana está aqui em São Carlos desde 1875, firmona lá. Doutrina é aquilo e a gente não abre mão, batidão. Os movimentos surgem, levanta, tem gente que sai, vai atrás, volta, daqui a pouco desaparece, aí volta de novo. E nós estamos lá no batidão, 100 anos, 200 anos, 300 anos, construindo uma igreja, gente. A gente não constrói uma igreja para 5, 10 anos, o pastor morre e a igreja desaparece. A gente constrói uma igreja para séculos. A gente está construindo algo que vai ser um legado para gerações seguintes, para que os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos tenham um lugar para adorar a Deus com segurança, em que a palavra de Deus é fiel, pregação de acordo com a palavra de Deus, em que você pode confiar no que está sendo dito, cantado, pregado, ensinado ali séculos. Essa é a nossa visão. É batidão mesmo, gente, não muda muita coisa não. A gente ensina a mesma coisa há séculos.
A nossa confissão de fé, a gente começou hoje a estudar ela. É uma confissão de fé que foi elaborada em 1600. Mais de 120 teólogos se assentaram no banco de uma igreja e durante anos, a fio, estudaram na palavra de Deus os pilares da nossa fé, o que não dá para abrir mão, o que nós temos que defender. Foram anos e anos estudando, 1640 e pouco lá, em Westminster. Aí formaram a Confissão de Fé de Westminster. Vamos estudar domingo de manhã no templo. Vai ter uma sala para aqueles jovens que querem fazer a profissão de fé, serem recebidos como membro da nossa igreja. Vai começar agora. Já tem o material, está tudo sendo divulgado, entendeu? Então, essa é a nossa visão. Agora em outubro a gente vai lembrar da Reforma Protestante. Nós somos protestantes. Nós temos que defender a nossa fé. Nós temos que entender que nós estamos num mundo, gente, em que cada vez mais, eu estive ouvindo esse dia o Dr. Augusto Nicodemos falando, não se espante com o que vocês estão vendo. A tendência é ir de mal a pior. Nós já estamos debaixo, o nosso mundo já está debaixo do juízo de Deus. Esses são sinais do juízo de Deus. Isso que a gente está vendo, a dissolução total da família, dos valores, do que é um casamento, isso aí já é o juízo de Deus. Nós já estamos vivendo antecipadamente um juízo de Deus. A humanidade está sendo entregue. O maior sinal de que Deus está julgando uma geração, sabe qual que é? É quando nós lemos lá na carta aos Romanos, e Deus os entregou. Nós vivemos uma geração que está entregue a si mesmo, para fazer o que quiser. Vê lá na carta aos Romanos, capítulo 2, e Deus os entregou. É sinal de juízo de Deus. Nós estamos vivendo isso, gente. A tendência vai ser daqui para pior. Não vai ter noção nenhuma mais de nada. Não há mais parâmetro para nada. Não há mais limite para nada. Nós estamos já antecipando o juízo de Deus. Uma geração entregue a si mesmo, vivendo o final dos tempos. E a Bíblia fala que esses tempos agora é para fazer o quê? Quem está sujo, suje-se mais ainda. E quem está limpo, limpe-se mais ainda. Agora é o divisor de águas, gente. Não dá para você ser meia boca nas coisas de Deus. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. Não dá mais para ficar no muro. A gente tem que defender os nossos pilares da nossa fé, reconhecer o tempo que nós estamos vivendo, salvar quem der para salvar, porque o juízo está aí na porta, gente. O que nós estamos vivendo é uma antecipação. A pior coisa que alguém pode fazer, o pior juízo de Deus sobre o ser humano é quando Deus diz assim para o homem. Deus diz para o homem, seja feita a tua vontade. É quando o homem está entregue para si mesmo. A nossa vontade, a vontade do homem é feita. A pior coisa que pode fazer, é o maior juízo que pode vir sobre a humanidade, é quando Deus fala assim, ó, tá, vai, faz o que você quiser, solta as rédeas e libera geral. Está aí. Nós estamos vivendo isso. Então, meus irmãos, é tempo de a gente reforçar os nossos conceitos, valores, os nossos princípios, a nossa doutrina, a nossa fé, com amor, com misericórdia, mas tem que defender. Você tem que saber onde você está. Que igreja que você está frequentando, o que essa igreja crê, o que é verdade, o que é mentira, num mundo subjetivo, onde que tudo é verdade, cada um tem a sua verdade, não existe mais verdade. Verdade, cada um tem a sua. Esse subjetivismo que a gente vive, né? Essa coisa meio nebulosa, ninguém sabe mais o que é certo e o que é errado, não tem regra para mais nada. Cuidado, gente. Isso já é uma antecipação do juízo de Deus. O apóstolo Pedro escreve uma carta, segunda carta. Ele fala de algo futuro. Assim como no meio do povo surgiram no passado falsos profetas, que vai ser um tempo de confusão, assim também haverá entre vós falsos mestres. Nós vamos viver um tempo de falsas doutrinas. Isso foi dito no passado, referente ao futuro que nós já estamos vivendo, com toda certeza. Nós estamos vivendo uma época em que surgem falsos mestres. É interessante que o texto diz, no meio do povo. No meio de toda essa confusão, nós vamos começar a ouvir mensagens, conceitos que vão se afastando cada vez mais da palavra de Deus.
A Bíblia usa claramente a palavra falso. Falso é o que quer se passar por verdadeiro. Aqui não está falando do mundo. O mundo é o mundo, gente. O mundo está aí, está caminhando para o buraco, para o abismo. Isso aí não tem mais jeito. É uma rota sem volta, gente. É daqui para pior. Eu estou falando que agora, no meio do povo, nós vamos começar a enfrentar uma luta interna, em que heresias vão surgir, ideias vão surgir, falsos profetas surgiram na época do povo de Deus no passado, e também vão surgir no nosso meio. E eles ainda dizem que eles vão introduzir dissimuladamente heresias destruidoras. É a ideia de mexer em algumas coisas que não poderia mexer. Alguns pilares que são fundamentais para que o edifício fique em pé. Introduzir dissimuladamente. A ideia aqui, meus irmãos, é algo encoberto, em que você tem uma mentira embutido num monte de verdades. Sabe aquela história de meia-verdade? Não existe meia-verdade. Meia-verdade é uma mentira. A nossa fé vai começar a ser atacada quando as coisas, não é bem assim. Não, olha, Deus vai aceitar tudo no final, vai passar o pano, como a gente diz, né? Não vai passar o pano. Vai ter heresia que entra dissimuladamente, e ela é destruidora, tem potencial de destruir a nossa fé, tem um potencial de nos afastar de Deus, de nos desestimular. Meu irmão, uma fé robusta é uma fé à prova de tudo. Se você tem uma fé em que, se alguma coisa acontecer na sua vida, que seja capaz de te afastar de Deus, tinha alguma coisa errada na sua fé. Nossa fé, ela é robusta. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode enfrentar a maior doença, a pior doença. Você pode enfrentar a maior crise financeira que você imagina, a maior crise na sua família. Você pode perder filho, cônjuge, você pode perder tudo. Você pode ficar com a roupa do corpo e perder a sua saúde e morrer. A sua fé sobrevive a isso. A fé que nós recebemos dos nossos pais, ela é capaz de enfrentar qualquer coisa. Não tem nada nessa vida que a gente não possa enfrentar com a nossa fé. Nada, nada, nada. Você vê lá a galeria dos heróis da fé, na palavra de Deus, eles enfrentaram tudo, passaram o fio da espada. Nada, meus irmãos. A nossa fé, ela tem que ser inabalável. Para isso tem que ser muito bem fundamentada, bem construída, tem que ter pilares fortes. Uma fé que diz que Deus é obrigado a te curar e você não é curado, você vai abandonar a fé. Você vai naufragar na fé. Uma fé que mexe, que fala de riquezas, de lidar com prosperidade, da forma errada, se você passar por uma crise financeira, você vai naufragar na fé. E a Bíblia diz que muitos irão naufragar na fé, correndo atrás de outras coisas, porque a fé não está bem alicerçada. Não quer dizer que a gente, na nossa fraqueza humana, tem hora que a gente quer jogar toalha, tem coisa que bate na gente e dói, machuca, a gente clama, Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. É uma oração legítima. Isso é uma coisa. Agora, Deus não decepciona ninguém. Nós que nos decepcionamos com Deus, porque a gente cria expectativas equivocadas, muitas vezes, fruto de heresias destruidoras. Quando ele diz aqui que vão introduzir dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição, é possível que a nossa fé tenha lá dentro um vírus. Tá? Ele está incubado ainda. Que na hora da provação da nossa fé, ele vai surgir. E aí a gente vai ver que fé que a gente tem. É a prova do que a sua fé? O que, se Deus tirar da sua vida, a sua vida perde sentido e você não tem mais vontade de viver. Se tiver alguma coisa na sua vida que, se Deus tocar, e você falar assim, não, se Ele tocar nisso, não tem mais sentido a minha vida, tem alguma coisa errada na sua fé. Se Deus tirar tudo de você hoje, todas as pessoas que você ama, tirar o seu trabalho, tirar o seu dom, tirar seus talentos, tirar a sua visão, tirar a sua capacidade de andar, de falar, tirar tudo, a fé permanece. Sofrida, dolorosa, mas permanece. Se Deus tira, às vezes, um filho da gente, eu abandono a fé. Eu não quero mais Deus, me decepcionei com Deus. Deus nunca prometeu que ia manter os nossos filhos. A Bíblia diz que o que Deus dá, Ele tira. O que Jó disse? Deus deu, Deus tomou,
bendito o nome do Senhor. Se hoje você, essa semana, fizer um diagnóstico e descobrir uma doença mortal na sua vida, e você não for curado dessa doença, você vai se decepcionar com Deus? A fé bíblica não permitiria a gente se decepcionar com Deus. A gente ia ler, falar, vai doer. Vai doer. Senhor, me ajuda que eu não sou forte para isso. Não tenho capacidade de enfrentar isso. Se Deus tocar num filho, numa esposa, num cônjuge, na saúde, a gente pode dizer, Senhor, eu não consigo, mas pela tua graça eu vou. A tua graça me basta, disse Jesus para Paulo, quando tocou na saúde dele. Então, na verdade, que fé é essa, gente? Não é a fé que a gente vê por aí. A fé que a gente vê por aí gera destruição. Porque a provação vem, gente. Um dia você vai despedir de pessoas que você ama. Um dia você vai despedir da sua saúde. Um dia você vai deixar suas riquezas. Um dia você vai deixar tudo que você tem nessa vida. E aí, o que sobra? Uma fé robusta, sólida, capaz de enfrentar qualquer coisa. A gente pode até dar uma balada, assim, tem hora que a gente fala, nossa. Quando eu enfrentei um câncer na família, já pela terceira vez, né? Perdi uma mãe com câncer, ela tinha 27 anos, eu tinha 7. Depois eu perdi um irmão com 17 anos, enterrei um irmão com 17 anos por causa de uma enfermidade. Depois eu perdi uma esposa. Então, realmente, teve uma hora que eu falei, não, eu não vou aguentar. Será que minha fé vai aguentar? Eu não sei como aguentei. Eu acho que eu só aguentei porque a fé que eu estou fundamentado tem sustância para isso. Porque humanamente falando, é possível você enfrentar coisas nessa vida e falar, não dá, não dá. Mas biblicamente, a fé que o Senhor nos deu era capaz de enfrentar qualquer coisa. E vai chegar um dia que nós vamos enfrentar o nosso último inimigo, que é a morte. E você vai atravessar dessa vida para a morte. E a sua fé tem que estar lá, meu irmão. Se ela não estiver lá, para que serviu tudo isso aqui? Para que a gente fez tudo isso aqui? Por que a gente pregou a vida eterna? Por que Jesus morreu na cruz? Por quê? Não foi para nos dar saúde, dinheiro, né? Coisas nessa vida. Não! Isso é um plus. É uma coisa que Deus dá aqui, meio. Para nos abençoar, para nos agradar, para nos capacitar para enfrentar a vida, um conforto ou outro que Deus dá para a gente, durante um breve período de tempo. Ele dá um período de tempo de saúde para a gente usar para a glória dele, mas uma hora vai acabar. Tudo fica. A nossa fé, ela sobrevive até o fim. É essa fé, gente, que a gente tem que agarrar, e se agarrar nela, e se prender nela, e saber que nada pode destruir a nossa fé. Nada pode nos afastar. E as heresias, o que elas fazem? Elas sempre atacam nisso. Ela deixa você vulnerável. Que quando a sua fé for provada, você cai. É isso que a heresia faz. Ela é introduzida dissimuladamente, de uma forma destruidora. E quando você passar pela dificuldade, quando você passar pela provação, aí que é aqui que nós vamos ver. A fé tem que ser provada pelo fogo. E aí, na hora da provação, a gente vai ver o que sobra. Aí, meu irmão, a gente tem que estar preparado. Aí não importa se o culto que você frequentou foi um negócio, um movimento, um louvorzão, e foi bonito, e foi... Não importa, meu irmão. Não importa o tamanho da igreja que você frequentava, não importa quão bonito foi a pregação do pastor, o louvor, importa o seguinte, meu irmão, como está a tua fé. Aonde está sustentada a tua fé? Na hora que a gente estiver deitado lá no leito de morte, para atravessar desta vida para a eternidade, na hora que a gente enfrentar aquela provação lá dentro da nossa casa, que você vai falar assim, agora o negócio vai pegar fogo. Aonde foi alicerçar a nossa fé? Que fé que a gente construiu ao longo de décadas frequentando uma igreja? Meu irmão, não importa se o culto se arrepiou, se foi emocionante, se você chorou, o negócio é o seguinte, ele edificou a tua fé, essa fé que é uma rocha inabalável. A Bíblia diz, meus irmãos, que falsos profetas vão introduzir dissimuladamente heresias que vão destruir a nossa fé. E a Bíblia ainda diz que muitos vão seguir
isso. Não são poucos. Aí a gente começa a ver que nós estamos vivendo também um crivo dentro da igreja. No fim dos tempos, nós sabemos que por não se dar ouvido à verdade, a Bíblia fala que seria enviado um espírito do erro. Fim dos tempos, nós estamos vivendo isso. Um espírito do erro, porque não deram crédito à verdade, agora vem a mentira. E a mentira é sempre assim. A mentira, ela é moldada. O texto diz que será com palavras fictícias. Falei hoje de manhã, a palavra grega fictícia é a palavra plastos. Sabe o que é plástico? Sabe o que é um plástico? É aquela coisa assim, ó, é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, um copo de vidro, você aperta, ele faz isso? Não. A palavra fictícia aqui é a palavra grega que dá origem para o plástico. O plástico que é usado em todos os nossos objetos de uso pessoal aí, ó, sabe isso aqui, ó? Isso aqui, ó, palavras fictícias, ela se molda. Falsa doutrina, ou heresia, ou falso profeta, sempre tem palavras fictícias. É uma ficção, não é real aquilo. Molda. Se encaixa em você. Você não se encaixa na fé, a fé se encaixa em você. Ela se adapta a você, as palavras se adaptam. São palavras sempre doces, fácil de ouvir. E aí, meu querido, a Bíblia diz que muitos vão seguir isso. E por causa desse movimento, será infamado o caminho da verdade. Isso vai surgir, isso é bíblico. Nós já estamos vivendo. Então hoje nós vivemos uma época que a gente tem que conhecer a Bíblia, a gente tem que conhecer a nossa fé, os pilares que sustentam a nossa fé, a gente tem que ter discernimento espiritual de quando a gente ouvir uma mensagem na internet, no YouTube, na televisão, no rádio, seja onde que for, você escuta aquilo, você, espera aí, isso é de Deus. Não, isso não é de Deus. Chega ao ponto, tem heresias que vão chegar ao ponto de renegarem o soberano Senhor. O que é isso, meus queridos? São coisas que vão se afastando tanto, que chega uma hora que descaracteriza. Não é mais o Evangelho. Vai chegar uma hora que simplesmente estar com a Bíblia na mão, abrir a Bíblia e falar da Bíblia, não é mais pregação do Evangelho. Isso é totalmente possível acontecer. A nossa igreja presbiteriana foi muito criticada há um tempo atrás, quando alguns movimentos modernos se afastaram tanto da palavra de Deus, tanto, especialmente na teologia da prosperidade, que descaracterizou, não é mais Evangelho. Então, até um determinado período, a gente recebia como membro, simplesmente por transferência. Agora, a igreja não dá mais para fazer isso. Tem determinados movimentos, quando a pessoa chega aqui, mas já fui batizado lá, não dá, cara, é tão fora do Evangelho, que começa do zero, doutrina tudo de novo e batiza. Isso aí criou uma discussão muito séria dentro da igreja. Porque é uma época que nós vivemos e que muitos estão aí com a Bíblia na mão, mas, meu irmão, não tem mais nada de Evangelho ali. Já se afastou tanto, tanto, tanto. E uma marca muito interessante está lá no verso número 3. A Bíblia diz que esses falsos profetas que surgiram no passado, que agora vão surgir como falsos mestres, que vão introduzir dissimuladamente heresias destruidoras, a Bíblia diz que no verso 3 diz assim, que eles serão movidos por avareza. Olha que coisa interessante. O que move? O que move? O que motiva a pregação do Evangelho? É salvação de alma? É edificação da igreja? É conversão de pessoas? É o quê? O que motiva? O que move? O texto está aqui, ó, movido por avareza. Então existe essa marca. É uma marca interessante para a gente ver. É claro que na igreja você tem que falar sobre finanças, prosperidade, riqueza e dinheiro. A Bíblia fala, a gente tem que ensinar a lidar com isso, a como trabalhar com isso na nossa vida. Isso tem que ser bíblico, ensinado. Não é errado você querer prosperar, não é errado você orar pelos seus negócios, pelo seu comércio, pelo seu trabalho. Não tem problema com isso, gente. Nunca tivemos. A igreja presbiteriana é muito transparente. A igreja presbiteriana, se ela arrecadar numa noite R$1 milhão, não vai mudar nada na vida de quem está ali trabalhando. Esse dinheiro vai ser abençoado e vamos edificar a igreja, provavelmente a gente vai investir num projeto, mas é tudo controlado.
Tem comissão de exame de conta, tem comissão disso, tem comissão daquilo, tudo é prestado conta para um presbitério, e todas as igrejas vão para o presbitério, todos os presbitérios vão para um sino, todo o sino vai para o semiconcílio, tem reunião anual, bienal, quadrienal, é tanta regra, é tanta coisa, é tanta planilha que a gente não aguenta mais. Né? Temos um secretário executivo do presbitério, eu fui 7 anos secretário executivo, falei, meu Deus do céu, o cara para roubar aqui dentro precisa ser um gênio, né? Que é planilha para tudo, tem que assinar, todo mundo assina. É uma burocracia que não tem fim, mas protege a igreja. É uma igreja que está ali, 150, 170, 200 anos, porque ela está ali, o negócio é sólido ali. Os movimentos surgem, é como se fosse a diferença, um cruzeiro. Sabe um cruzeiro? Você entra naquele navio, você nem sente. Vai lá, batidão lá, 100 anos, 200 anos. Isso é a igreja presbiteriana. Dou graças a Deus por isso. Estou numa igreja que nesse aspecto, pode ficar tranquilo, ela tem uma confissão de fé sólida, gente. Séculos e séculos, entende? É uma igreja bem organizada, bem trabalhada, que a gente até, às vezes a gente quer até flexibilizar mais o negócio, né? Arejar mais a coisa, tirar um pouco a burocracia, sabe? Arriscar um pouquinho, porque a gente é tão seguro que a gente, para fazer um negócio, precisa, a gente não pode fazer nada. Qualquer coisa que a gente vai fazer nessa igreja, a gente tem que fazer uma assembleia para aprovar. Se a gente quiser comprar um imóvel, um terreno, não pode. Você pensa que pode? Não pode. Conselho, tesoureiro, pastor, não pode. Tem que fazer uma assembleia. O povo tem que votar, tem que fazer uma ata, tem que estar registrado na ata. É tudo tão travado, pelo amor de Deus, você não tem noção. Mas isso dá segurança para a igreja. É uma igreja segura. Ela sempre trabalhou na segurança, protegendo a igreja. Nós estamos vendo uma época agora que surgiu um debate muito sério. Enquanto as igrejas estão se flexibilizando em tudo, na pregação, e aceitando cada vez mais coisa mais absurda do mundo, a igreja presbiteriana, ela está se fechando até, com o intuito de proteger. Por exemplo, uma mulher, ela não pode exercer autoridade dentro da igreja presbiteriana. Então, ela tem que trabalhar debaixo de uma autoridade do conselho, que sempre será formado por presbítero. Na igreja presbiteriana não tem presbítera, não tem pastora, não tem diaconisa. Muita gente critica a gente, eu sei. Eu respeito as pastoras, que eu tenho amizade, o carinho que a gente tem com as outras denominações, mas isso aqui é presbiteriana, gente. Ela é assim. Ela se mantém firme no negócio, porque não é um movimento para durar 10, 20 anos, é um movimento para durar séculos. A gente quer atravessar um milênio. Jesus voltar, a gente está firme na doutrina. Ela é inflexível em algumas coisas, e eu defendo, eu entendo isso. É como um pai que quer proteger o filho, e ele de vez em quando vai lá e fecha as coisas mesmo. Não, que não vai, ninguém entra, ninguém sai, é isso aqui, vamos embora. Quem quer, quem não quer, porta aberta. Ela é assim, ela não muda. Estamos em São Carlos desde 1875. Para sobreviver a tudo que já aconteceu, todas as heresias, as igrejas estão se desmantelando, meus irmãos, doutrinariamente, em todos os sentidos. O evangelho já morreu na Europa, o evangelho está morrendo nos Estados Unidos, e está chegando no Brasil esses movimentos, essas ideias, está bagunçando tudo, os irmãos não tem noção que ponto que está a coisa. O evangelho já morreu na Europa faz tempo, as pessoas não creem mais lá no evangelho. Se uma outra igreja ali, você vai lá, cabelinho branco, está para fechar. As igrejas nos Estados Unidos estão virando boate. Você tem igrejas góticas, centenárias, lindas. Você entra lá, boate à noite. Morreu. Porque foi abrindo, flexibilizando, heresias que entraram dissimuladamente, as denominações foram abrindo, e aí começa a liberar um monte de coisa que está contra a palavra de Deus, aí um grupo sai, aí racha. A igreja presbiteriana, já falei isso aqui, já dividiu umas 3 vezes nos Estados Unidos. Era PCUSA, a PCA, que é Presbyterian Church America, aí depois já está indo na 3ª divisão, porque faz um concílio e começa a liberar tudo que você imagina. Então você vai numa igreja presbiteriana nos Estados Unidos, você assusta, você chega lá, tem uma pastora lésbica pregando o evangelho, e a esposa dela sentada lá no banco. Normal isso lá nos Estados Unidos. E muitas igrejas presbiterianas, óbvio que já dividiu. Aí tem um outro grupo, aí foi flexibilizando, abre, cria uma nova denominação.
As heresias estão entrando e vão destruindo. Por isso que está diminuindo, está morrendo o evangelho. Na Europa já morreu, nos Estados Unidos está cada vez menor, cada vez menor. Os países protestantes, gente, que enviaram a pregação do evangelho para o mundo inteiro, o evangelho está morrendo lá. Então, quando a gente fala de defender a fé, não estou pensando só hoje ou amanhã, você vai ouvir uma besteira e você vai fazer uma besteira. Não é isso. Eu estou pensando num legado que nós vamos deixar para as gerações seguintes. A igreja que os nossos filhos vão frequentar, o evangelho vai ser pregado naquela igreja? Eu fico pensando assim, daqui a 100 anos, a Vila Alpes vai estar aqui? Será que vai ser pregado o verdadeiro evangelho daqui a 100 anos? Nenhum de nós vai estar aqui. Daqui a 100 anos, nenhum. Provavelmente. Espero que não. Eu não quero estar aqui daqui a 100 anos. Eu com 140 anos aqui, meus irmãos, abre a Bíblia. Pelo amor de Deus, quero estar na glória. Deus me livre. Então, daqui 100 anos, não vai estar ninguém aqui. Será que daqui 100 anos, os vossos netos que estiverem sentados aqui, vão ouvir o verdadeiro evangelho? É assim que pensa a igreja presbiteriana. É por isso que ela tem uma confissão de fé desde 1640, que não mexe uma vírgula nela. É por isso que às vezes ela fecha algumas coisas que fala, não, dá uma relaxada, flexibiliza aí, pastor. Não. Porque nós estamos pensando que daqui 100 anos, a gente quer que os nossos netos continuem ouvindo o mesmo evangelho que você ouviu aqui. Você não vai estar aqui. Então essa é a ideia. E a Bíblia diz que no fim dos tempos, movidos por avareza, surgirão falsos profetas que vão fazer comércio com o povo. Olha aí, está lá, verso 3, comércio. O que é comércio? É negociar. É negociar a fé. É prometer coisa que Deus nunca prometeu. É falar coisas que Deus nunca falou. É falar coisas que Deus não colocou no coração do profeta. Isso sempre acontecia no passado e vai continuar acontecendo. Pessoas que vão dizer, assim diz o Senhor. Mas Deus fala, eu não mandei dizer nada. Eu não disse nada. Mas aí a gente está sujeito a essas pessoas, a gente está vulnerável. Não, Deus mandou para a gente uma coisa chamada Bíblia, que a gente lê, e a gente escuta e confere. Simples assim. E ele falou, olha, vai ter falso profeta, está aqui. Assim como surgiram no meio do povo falso profeta, vai surgir falso mestre. Então fique esperto com o que você lê, com o que você escuta, com o que você canta, porque as coisas são ensinadas assim. E tem coisa que entra como uma sementinha, depois ela vai criando raiz, e vai crescendo, crescendo, quando vê, você percebe, é uma erva daninha que sufoca e mata a planta. É um parasita. É por isso que tem que haver essa preocupação. E a Bíblia diz então que vai surgir e vai haver esses falsos mestres que vão ensinar e de forma fictícia, como diz, palavras fictícias, vão enganar o povo e vão criar expectativas que Deus nunca criou. E tem alguma passagem na Bíblia que diz assim, mas vai chegar na hora lá, o cara pegou a Bíblia, o cara ensinou em nome de Deus, Deus vai dar um jeito lá na hora, entra aqui, porque você estava falando em meu nome. Meus irmãos, no texto da Bíblia, está escrito lá, que naquele dia muitos serão, Senhor, em teu nome. Você lembra? Ensinamos, pregamos, curamos, profetizamos, não sei o quê. E o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Uia, meus irmãos, que o negócio é sério. Nós vamos ter gente pregando em nome de Jesus, que vai chegar lá na eternidade, a porta vai fechar. E Deus fala assim, eu não te conheço, não. Eu não te enviei, não. Você fez por conta própria lá, não tem nada com você. Aparta de mim. Está na Bíblia. Então isso vai acontecer. Não dá para dar ouvido para tudo. Precisamos, cada vez mais, nos aprofundar nos pilares da fé. Vai chegar uma hora que não dá para você estudar todas as heresias. Eu já fiz isso e eu acho legal, de vez em quando a gente tem que fazer. Vamos estudar seitas, vamos ver o que eles pensam, mas não tem fim isso. A gente tem que fazer igual os bancos americanos fazem com o dólar. É assim, a moeda, o dólar, ele é tão falsificado, gente, que ele não dá mais para eles ficarem, porque é muito antigo e não muda, é aquele mesmo jeitão, né?
A moeda brasileira mudou 1 milhão de vezes já, né? Cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, real, real. A gente está sempre mudando. Mas eles não, eles mantêm aquele mesmo papel, mesma coisa. Então é muito falsificado. Chegou um ponto que os bancos falaram assim, ó, não dá mais para ficar estudando as características das falsas notas, porque nós vamos ficar louco. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos treinar exaustivamente o pessoal que manuseia dinheiro, dólar, nos bancos, para eles conhecerem exaustivamente uma nota verdadeira. Se você conhecer bem a nota verdadeira, quando cair uma nota falsa na mão, opa, tem uma coisa errada nessa nota aqui. O peso dela está diferente. A textura do papel está diferente. O cara está tão bom no negócio, que ele pega, ele já percebe que aquilo ali não é verdadeiro. E essa ilustração é a melhor ilustração que eu já ouvi sobre discernimento de coisas espirituais e separar a heresia e tudo mais. Não vai chegar uma hora que você não vai conseguir estudar tudo. Porque todo dia surge uma nova heresia, um novo movimento, uma nova ideia, uma nova coisa, você vai ficar louco. Então faz o seguinte, estuda a Bíblia, estuda as verdadeiras doutrinas, você vai estar tão manuseando tanto aquilo, a verdade é tão clara para você, você conhece tanto a palavra de Deus, que uma hora você vai ouvir uma coisa, você vai, não bateu bem no meu ouvido isso aqui. O que o cara está falando ali não está batendo. Tem alguma coisa aí que não foi. E o Espírito Santo dá discernimento, e a experiência e o conhecimento nos capacita para enfrentar a vida, espiritualmente falando. É assim que funciona. Então, nós somos alertados. Por que Pedro escreveu essa carta? Para a gente ficar atento. Vai surgir, é no meio do povo, é falso profeta, é falso mestre, e vai introduzir de forma dissimulada, não é descarada. Ele não vem assim, olha o falso profeta. Não, chega uma coisa, faz sentido esse negócio, bonito, gostei. Moderno, atual, muito bom, contemporâneo. E a coisa vai vindo, a gente não vai percebendo. Flexibiliza aí, pastor, o mundo já abriu tudo. Você vai abrir um pouquinho aqui também, vai abrindo. Dissimuladamente, heresias que depois, meu irmão, na hora do vamos ver, elas podem repentinamente, esse que é o problema, trazer destruição repentina. É como se fosse um veneno que vem junto com o alimento, você come e de repente, pum, acaba com a gente, destrói a gente. A Bíblia diz que já existe um juízo preparado para isso. A Bíblia é clara ao dizer assim, olha, o juízo lavrado há longo tempo não, foi lavrado já, gente. Isso aí já está decretado, já está tudo certo. Para Deus nada é novidade, Ele só está dando um alerta para a gente. Vocês vão viver num mundo, o mundo no final dos tempos vai acontecer assim, 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 vai surgir falso mestre, falso profeta, vocês fiquem espertos, segue a Bíblia, vai direitinho, vai de boa. Porque o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Deus um dia vai julgar esse negócio. O que Ele está fazendo é nos protegendo, nos preservando para que a nossa fé sobreviva a tudo isso. E quando você enfrentar a maior provação da sua vida, você fala, eu tenho uma fé verdadeira. E nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá me afastar do Senhor. Que Deus dê a nós essa fé forte, robusta, inabalável. Para que nós, meus irmãos, como diz lá na carta aos Efésios, não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. A palavra de Deus, ela é uma espada, nesse sentido também. A gente tem que manusear bem essa espada para nos proteger, para proteger a nossa fé, para proteger os nossos filhos, para proteger a nossa igreja. Manusear bem, porque nós vamos ver tempos difíceis. E não podemos ser como meninos, agitados de um lado para o outro. Aí um movimento lá e vai para lá, aí o outro movimento vai para cá. Não para. Firma numa igreja, uma igreja séria, uma igreja que prega a palavra e segue firme. Eu falei, é a igreja que eu quero criar os meus filhos, é a igreja que eu quero deixar para as gerações, sólida,
Uma igreja que não se empolga com novidades. Ela está ali firmona no Evangelho, ali, ó. Daqui 100 anos, eu queria que essa igreja estivesse pregando a mesma verdade que nós estamos pregando hoje. Eu creio nisso. Eu oro por isso. E eu quero trabalhar para isso. Eu não quero trabalhar para pregar aqui mais 5, 10 anos. O que eu faço aqui é pensando daqui 100, 200 anos, que eu não vou estar mais aqui. Não tem aquele ditado, né? Há certas frutas que você planta e não come. Tem coisas que demoram 50 anos para dar. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está plantando coisas que a gente não vai colher. A gente está criando coisas que a gente não vai nem ver. Tem crianças vindo aqui que a gente não vai nem ver o que vai dar. Dessas crianças, pode ser que virem pastores, teólogos, presbíteros, gente que vai conduzir o rebanho, gente que vai trabalhar aqui, a gente vai casar, ter filho, formar família aqui, daqui a décadas. A gente nem vai estar aqui mais para ver. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos porque temos uma fé maravilhosa, sólida, bíblica, que não é, ó Deus, fruto de uma empolgação do momento. Nós queremos, ó Deus, transmitir para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos descendentes, ó Deus, esta fé. O desafio é grande, Senhor. O desafio começa ao transmitir para os nossos filhos, mas também, ó Deus, de fazer com que a igreja permaneça firme na verdadeira fé, na verdadeira doutrina. Abençoe esta igreja, ó Pai, que ela continue sempre zelosa, Senhor, pela pregação fiel das Sagradas Escrituras. E que essa preocupação, Senhor, não faça de nós cristãos legalistas, de coração duro, sem misericórdia. Pelo contrário, quanto mais, ó Deus, nos aprofundarmos na Tua verdade, mais o nosso coração possa bater, ó Deus, por aqueles que estão perdidos, por aqueles que precisam conhecer a Tua graça e a Tua misericórdia. Mais o nosso coração possa, ó Deus, se inclinar às pessoas que carecem da Tua misericórdia, Senhor. Faz em nós uma igreja de coração grande, ó Pai, misericordiosa, mas, ó Deus, de uma fé sólida, como uma rocha, Senhor. É o nosso desejo, a nossa oração. Não queremos nos tornar uma igreja legalista, uma igreja, ó Deus, chata de frequentar, uma igreja implicante, ó Deus, com pequenas coisas, mas também não queremos uma igreja que não tem fundamento, não tem solidez, não tem pilares, não tem doutrina, não tem rocha para se apoiar, ó Deus. Ajuda-nos a ter essas duas coisas, ó Pai. Uma igreja amorosa, acolhedora, que fala aos pecadores e acolhe pecadores, mas uma igreja firme, ó Pai, que não se abala com as mudanças do nosso tempo, da nossa época, mas que tenha, ó Deus, uma palavra firme para anunciar às gerações seguintes que Jesus é o Senhor, Ele é o único Salvador. Em nome de quem nós oramos. Amém.